Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essa é a nossa aula sobre ações e recursos eleitorais. Quando nós falamos das ações eleitorais, estamos falando das chamadas ações eleitorais típicas. E são quatro as ações eleitorais típicas. Aqui nós temos a impugnação ao registro de candidatura, a investigação judicial eleitoral, a impugnação ao mandato eletivo e o recurso contra a expedição de diploma. Quando nós falamos de recurso contra a expedição de diploma, você pode estranhar, mas puxa, João, você estava comentando sobre as ações eleitorais típicas e nos traz um recurso. Na verdade, o recurso contra a expedição de diploma, apesar do nome dado, ele tem a natureza jurídica de ação, uma ação constitutiva negativa de um ato emanado da Justiça Eleitoral, que é a diplomação. Pois bem, mas vamos começar pela impugnação ao registro de candidatura, e eu gosto de começar pela impugnação ao registro de candidatura, porque para o Tribunal Superior Eleitoral é o rito comum eleitoral. Nessa ação de impugnação ao registro de candidatura, nós temos a sua finalidade o impedimento de que o cidadão passe da qualidade de pré-candidato para a qualidade de candidato. Então, o que eu quero na impugnação ao registro de candidatura? Que o registro de candidatura pleiteado seja indeferido. Mas se eu pretendo que o pedido de registro de candidatura seja indeferido, eu tenho que apontar alguma situação que impede o exercício da capacidade eleitoral passiva, do direito de ser votado. Então, tenho que apontar a ausência de alguma condição de elegibilidade, a presença de causa de inelegibilidade ou a ausência de condição de registrabilidade. Porque essas situações, por certo, impedirão o exercício da capacidade eleitoral passiva e acabarão acarretando o indeferimento do registro de candidatura. Bom, mas dentro disso que nós estamos comentando, é preciso considerar que a impugnação ao registro de candidatura corre nos mesmos autos do registro de candidatura. Então, o registro de candidatura é pleiteado junto à Justiça Eleitoral, abre-se um processo no PJE, atualmente é assim que é feito, e essa impugnação ela vai ser apresentada dentro desse processo, quer dizer, é uma ação, mas que corre no mesmo processo do registro de candidatura. O primeiro questionamento, então, é o seguinte: João, mesmo se não houver o ajuizamento da impugnação ao registro de candidatura, olha só, mesmo se não houver o ajuizamento da impugnação ao registro de candidatura, é possível que o registro de candidatura seja indeferido? Ou o indeferimento está ligado necessariamente ao ajuizamento de uma impugnação? Bom, para o Tribunal Superior Eleitoral, o registro de candidatura é um processo que segue seu curso normalmente, independentemente da apresentação de impugnação. Então, se o juiz entender que falta a condição de elegibilidade ou de registrabilidade, ou que existe causa de inelegibilidade, ainda que não tenha ocorrido a impugnação, o registro de candidatura será indeferido. O que exige o Tribunal Superior Eleitoral apenas é que se oportunize ampla defesa e contraditório antes desse indeferimento. Nesses termos, vamos observar a súmula 45 do Tribunal Superior Eleitoral. Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa. Nós também precisamos limitar o objeto da discussão nessa ação de impugnação ao registro de candidatura. Porque a Justiça Eleitoral, através dessa ação, não vai constituir ninguém em inelegibilidade. Eu não posso bater as portas da Justiça Eleitoral e requerer que, identificando a existência, por exemplo, de um abuso de poder político ou econômico, que a Justiça Eleitoral decrete na impugnação ao registro de candidatura a inelegibilidade. Eu não posso fazer isso. O que eu posso é levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral que determinada pessoa já é inelegível. Por exemplo, por abuso de poder político econômico, houve uma ação anterior, uma investigação judicial eleitoral ou impugnação ao mandato eletivo na eleição anterior, e isso levou à decretação da inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. Só que esses 8 anos não chegam ao final antes da data da eleição. Então, se isso acontece, eu vou ajuizar a impugnação e dizer, excelência, olha, esse sujeito aqui está inelegível. Tá?
Eu não posso levar outras discussões além dessa. Eu não posso trazer para a impugnação ao registro de candidatura alguma discussão acerca de uma filiação partidária que já foi decidida em outro processo, porque a Justiça Eleitoral não pode usurpar a competência de outras, né, de outros órgãos. E, além disso, eu não posso, na impugnação ao registro de candidatura, discutir, né, a justiça ou injustiça de uma decisão de um Tribunal de Contas ou de outro órgão do Poder Judiciário que acabaram acarretando inelegibilidade. Eu não posso fazer isso, porque se houvesse essa permissão, a Justiça Eleitoral estaria usurpando a competência. Nesses termos, nós então vamos observar também a súmula 51 do Tribunal, perdão, a súmula 41 do Tribunal Superior Eleitoral, que afirma não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade. A súmula 51 do Tribunal Superior Eleitoral, o processo de registro de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados no processo de prestação de contas de campanha ou partidárias. A súmula 52, em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou desacerto da decisão que examinou em processo específico a filiação partidária do eleitor. Súmula 58, não cabe à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum. Então perceba que é muito limitada a discussão na impugnação ao registro de candidatura. O que eu nunca vou entender, data máxima venia, porque é algo extremamente incoerente, é o rito comum eleitoral ocorrer exatamente nessa ação. Porque é muito raro você precisar de dilação probatória, diferente, por exemplo, da investigação judicial eleitoral, mas a legislação traz o rito comum eleitoral para impugnação ao registro de candidatura e a investigação judicial eleitoral, que normalmente precisa de oitiva de testemunhas, ou seja, uma dilação probatória muito mais complexa, é um rito chamado de sumaríssimo. Né? Há uma incoerência clara aqui nessa parte do processo civil eleitoral, tá certo? Quanto à legitimidade ativa para o ajuizamento da ação, nós também temos uma limitação, em que só podem ajuizar essa ação o Ministério Público Eleitoral, o candidato, partido e a coligação. Como hoje as federações atuam como partidos, é óbvio que uma federação também pode ajuizar a impugnação ao registro de candidatura. O simples cidadão não pode ajuizar a IRC, como nós chamamos a impugnação ao registro de candidatura, mas, no entanto, ele pode levar à Justiça Eleitoral notícia de inelegibilidade. Tá certo? Bom, de outro lado, em relação à legitimidade passiva, ela vai pertencer ao pré-candidato. Porque, entenda, no registro de candidatura, apesar de se tratar de candidatos de mesma chapa nas eleições majoritárias, os registros de candidatura são autônomos entre si. Cada um deles recebe, inclusive, a numeração própria. Se eu quero ajuizar uma impugnação ao registro de candidatura em face de candidato a prefeito, em face de candidato a vice-prefeito, são duas impugnações ao registro de candidatura, cada uma delas no respectivo processo de registro de candidatura. Por isso, nós estamos na única ação eleitoral típica em que não há litisconsórcio passivo necessário quando se trata de eleições majoritárias, porque nas demais nós teremos esse litisconsórcio passivo necessário. Tá? Inclusive, é um entendimento simulado pelo Tribunal Superior Eleitoral, como se vê na súmula 39, não há formação de litisconsórcio necessário em processos de registro de candidatura. De outro lado, nós também precisamos verificar o prazo decadencial para o ajuizamento da ação. E esse prazo decadencial é de 5 dias. São 5 dias contados da publicação do edital contendo os pedidos de registro de candidatura realizados frente à Justiça Eleitoral. É, de fato, um prazo decadencial. Tá? E aqui há duas observações que eu preciso fazer. A primeira observação é que, por ser um prazo decadencial, o partido que não impugnou no prazo correto não poderá fazê-lo posteriormente. Tá?
Isso significa que, via de regra, se o partido não impugnou no momento correto e o juiz decidiu por deferir o pedido de registro de candidatura, o partido não terá legitimidade para interpor recurso, a não ser que se trate de causa de inelegibilidade constitucional, porque nesse caso é possível, posteriormente, o ajuizamento de um recurso contra a expedição de diploma. Tá certo? Agora, essa súmula 11 não se aplica ao Ministério Público quando atua enquanto custos legis, porque entendo o seguinte: nas ações eleitorais, quando o Ministério Público não for o autor, atuará como fiscal da lei. E como fiscal da lei, ele também tem legitimidade para recorrer. Nesses termos, súmula 11 do Tribunal Superior Eleitoral, no processo de registro de candidatos, o partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se cuidar de matéria constitucional. Outro ponto também a ser salientado diz respeito ao Ministério Público. Eu explico. O Ministério Público, no processo eleitoral, possui ainda algumas prerrogativas processuais. Não são todas, não, tá? Por exemplo, o prazo em dobro aqui não é aplicado. Mas algumas prerrogativas processuais são aplicadas, inclusive, no processo judicial eleitoral, como, por exemplo, a intimação pessoal. No entanto, essa intimação pessoal é excepcionada quando se trata de impugnação ao registro de candidatura. Por isso, o Ministério Público Eleitoral terá o prazo para o ajuizamento da ação contado também da publicação do edital com os pedidos de registro de candidatura realizados frente à Justiça Eleitoral. Portanto, nesses termos, súmula 49 do TSE, o prazo de 5 dias previsto no artigo 3º da Lei Complementar 64 para o Ministério Público impugnar o registro inicia-se com a publicação do edital, caso em que é excepcionada a regra que determina a sua intimação pessoal. O procedimento, nós já falamos, é o procedimento comum, eles falam ainda procedimento ordinário, mas seguindo a lógica do Código de Processo Civil atual, é o procedimento comum eleitoral. E esse procedimento comum segue no seguinte sentido: nós temos a petição inicial com os requisitos do artigo 319 do CPC. Atenção, porque aqui eu não vou requerer realização de audiência para tentativa de autocomposição e nem vou colocar o valor da causa, porque toda causa eleitoral é de valor inestimável e, por se tratar de matéria de ordem pública, não é possível a autocomposição, tá certo? A petição inicial pode requerer a oitiva de até 6 testemunhas. Nós temos a citação e a defesa escrita, essa defesa escrita no prazo de 7 dias, por favor, observe que no processo civil eleitoral os prazos são contados em dias corridos e não em dias úteis, tá? Então aqui não se aplica o artigo 219 do Código de Processo Civil. Os prazos são contados em dias corridos, então são 7 dias corridos e também é possível a apresentação o requerimento de oitiva de até 6 testemunhas. Normalmente, né, toda a matéria de defesa vai ser trazida aqui, como você está, né, adaptado ao processo civil, só que a reconvenção não é possível, porque a impugnação ao registro de candidatura só deve ser ajuizada dentro do registro de candidatura, e a reconvenção seria, né, o réu, dentro do registro de candidatura dele, impugnando o registro de candidatura de um pré-candidato autor da demanda, né? Então, isso não tem coerência, portanto, não é observado, mas, de resto, as demais processos, as demais defesas, sejam processuais ou de mérito, são plenamente admitidas na defesa, né, dessa impugnação ao registro de candidatura. Tá? Então, até 6 testemunhas também se pode requerer oitiva pelo réu. Na dilação probatória, não há oitiva das partes, porque trata-se de matéria de ordem pública, sobre a qual não é possível confissão, e a oitiva das partes visa obter uma confissão. Tá? Essa dilação probatória vai ser realizada nos 4 dias seguintes. Se houver necessidade de diligências, de ofício ou a requerimento, devem ser cumpridas no prazo de 5 dias. As alegações finais, prazo comum de 5 dias. Agora, em relação às alegações finais, entende o Tribunal Superior Eleitoral que elas só são oportunizadas se houve dilação probatória. Se não houve dilação probatória, não tem alegação final. Tá? Bom, e aí a decisão, ou pela procedência ou pela improcedência, cabendo recurso no prazo de 3 dias. Um detalhe interessante é que não há publicação no Diário do Poder Judiciário
no período eleitoral. Então, as publicações são enviadas através do chamado mural eletrônico, que é um link na página dos tribunais eleitorais que vai trazendo lá quais são as intimações, né? Então, quando os autos estão conclusos, a defesa deve ser enviada, né? Ela deve ser trazida no prazo de 3 dias, tá? Então, concluso em 3 dias. Tudo isso hoje, né, se torna mais fácil com o mural eletrônico, porque antes era posta no cartório. Então, no 3 dias lá você tem. Mas João passou de 3 dias. O que acontece? Passou de 3 dias, o juiz pode ser responsabilizado, mas vai para o mural eletrônico, tá? Depois do 3º dia. Agora, um detalhe interessante é quando a sentença ela é publicada não no Diário Oficial, mas não no Diário, não no DPJ, mas hoje no mural eletrônico, quando ela é publicada antes do 3º dia. Nesse caso, entende o Tribunal Superior Eleitoral que, para o início da contagem do prazo para interposição de recurso, considera-se como se ela tivesse sido prolatada no 3º dia. Então, ela é prolatada em 2 dias da conclusão, entende-se como se tivesse sido prolatada no 3º dia para a contagem do prazo recursal. Tá certo? Isso é objeto da súmula de número 10, cuja redação é a seguinte: no processo de registro de candidatos, quando a sentença for entregue ao cartório, antes de 3 dias contados da conclusão ao juízo, o prazo para o recurso ordinário, salvo intimação pessoal anterior, só se conta do termo final daquele trido. Tá certo? É o que nós aqui observamos. Agora, entenda que nessa sentença você tem 2 julgamentos. Tá? Dentro da mesma sentença você tem 2 julgamentos. Porque você vai julgar o registro de candidatura e vai julgar a impugnação ao registro. Cronologicamente, primeiro se julga a impugnação. Por quê? Porque, dependendo do seu resultado, ela terá um efeito sobre o registro de candidatura. Eu diria que há uma relação de prejudicialidade. Se a impugnação ao registro de candidatura for julgada procedente, o registro de candidatura deverá ser indeferido. Agora, o contrário não é verdadeiro, né? Então, se você tem uma impugnação ao registro de candidatura sendo julgada improcedente, a relação de prejudicialidade não é aplicada. Porque mesmo sendo improcedente a impugnação, pode o juiz entender que faltou alguma condição de elegibilidade ou que existe alguma causa de inelegibilidade não apontadas na impugnação. Então, ele julga improcedente a impugnação, mas também indefere o registro. A relação de prejudicialidade, pois, só existe quando a impugnação ao registro de candidatura é julgada procedente, porque, nesse caso, necessariamente, o registro de candidatura será indeferido. Saindo da impugnação ao registro de candidatura, nós vamos para a investigação judicial eleitoral. E a investigação judicial eleitoral já tem por finalidade garantir a legitimidade das eleições. Se essa é a finalidade, a causa de pedir da investigação judicial eleitoral é a ocorrência de abuso do poder político, abuso do poder econômico ou abuso dos meios de comunicação. A base aqui é essa. Agora, não é qualquer abuso que trará a procedência da investigação judicial eleitoral, porque tem que se tratar de um abuso grave, tá? Ou seja, é necessário se analisar com razoabilidade e proporcionalidade. Nas aulas de pós-graduação, eu costumo chamar muita atenção, principalmente os meus alunos magistrados, porque é preciso ter muito cuidado para não querer substituir a vontade popular pela vontade do magistrado. Então, é necessário se perceber se o ato abusivo apontado, primeiro, realmente existiu, e segundo, se é grave o suficiente para a procedência da ação. Porque a procedência da ação vai trazer a cassação do registro do diploma. É esse questionamento que deve ser feito. E isso se encontra, inclusive, expresso no artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 64, em que nós vemos o seguinte: para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade do fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Tá? Então, é necessário se analisar essa gravidade para a procedência da ação. Mas tem um detalhe interessante. Para a Justiça Eleitoral, o que importa é que o autor da investigação judicial eleitoral leve corretamente os fatos. Se ele leva corretamente os fatos, isso significa que nós acabaremos tendo
O julgamento da investigação judicial eleitoral, ainda que a qualificação dos fatos tenha sido incorreta. Quer dizer, eu posso entender, apontando os fatos que houve o abuso do poder político, quando na verdade é um abuso do poder econômico. Mas a ação não vai ser julgada improcedente por isso, porque o que importa são os fatos delimitados na petição inicial, aproximando muito a investigação judicial eleitoral ao processo penal, embora se trate de processo civil eleitoral. Então, nesses termos, a súmula 62. Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor. Em relação ao prazo decadencial, essa ação pode ser ajuizada até a data da diplomação. Um detalhe interessante é o seguinte: até a data da diplomação é o termo final. E qual é o termo inicial? O entendimento é que o termo inicial é a formalização do registro de candidatura. Então, a partir do momento em que houve a formalização do registro de candidatura, já é possível o ajuizamento da investigação judicial eleitoral, tá? Agora, na investigação judicial eleitoral, você pode discutir fatos pretéritos à formalização do registro de candidatura. Não tem problema nenhum. Só lembre o seguinte: quanto mais distante estiver o ato abusivo da eleição, menos efeito sobre a eleição ele terá. E isso deve ser levado em conta quando se observa a gravidade do ato apontado. Tá certo? Pois bem, então, com relação à legitimidade ativa, nós seguimos aquela mesma lógica em relação à impugnação ao registro de candidatura, em que nós temos a legitimidade para ajuizar a ação pertencendo ao Ministério Público, candidato, partido e coligação. Mais uma vez, o simples eleitor não é parte legítima para o ajuizamento da investigação judicial eleitoral. Tá? Com relação à legitimidade passiva, nós temos o candidato e o autor do abuso, se não for candidato. Tá? Vale citar que, em se tratando de eleições majoritárias, nós teremos um litisconsórcio passivo necessário, porque uma das consequências da procedência da ação é a cassação do registro do diploma, e como existe um princípio de unicidade de chapas, a cassação do registro do diploma vai abarcar todos os candidatos de uma chapa. Então, por conta disso, todos aqueles que pertencem à chapa vão ser afetados e têm direito de se manifestar. Tá? Isso em relação à cassação do registro do diploma, mas a inelegibilidade individual, tá, gente? A inelegibilidade ela vai apenas para aquele que foi o autor do abuso ou então que tinha conhecimento do abuso, tá certo? Só esse que vai ser inelegível. De qualquer maneira, nós aqui temos a súmula 38 do Tribunal Superior Eleitoral, em relação a qual, nas ações que visem a cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária. Tá certo? Pois bem, em relação à competência, nós seguimos aquela lógica do artigo 22, dos artigos 22 seguintes do Código Eleitoral, em que, se dividindo a competência da Justiça Eleitoral em eleições, ao TSE caberá a eleição presidencial, aos tribunais regionais eleitorais as eleições federais e estaduais e aos juízes eleitorais as eleições municipais. Então, se a investigação judicial eleitoral diz respeito a uma eleição municipal, a competência será do juiz eleitoral. Se diz respeito a uma eleição federal e estadual, ao Tribunal Regional Eleitoral, e se diz respeito à eleição presidencial, ao Tribunal Superior Eleitoral. Só que aqui, o corregedor, quando a competência for de tribunal, é o relator nato, não há distribuição do feito. Então, se a competência do TRE, o relator será o corregedor regional eleitoral. Se a competência é do Tribunal Superior Eleitoral, o relator será o corregedor geral eleitoral. Tá certo? Em relação ao rito, vocês vão ver que se trata de um rito sumaríssimo, mas quase diferença nenhuma no que tange ao prazo da impugnação ao registro de candidatura. Pelo contrário, a impugnação ao registro de candidatura continua sendo muito mais rápida. Né? Então, se tem os requisitos do artigo 319 do CPC, salvo o pedido de realização de audiência para tentativa de conciliação e valor de causa, podendo-se apontar até 6 testemunhas. Aqui nós temos a citação: a defesa escrita no prazo de 5 dias, lembrando, são 5 dias corridos, até 6 testemunhas. Em tese, é permitida aqui a reconvenção, tá, gente? Mas desde que, quando a reconvenção for apresentada,
ainda não se tem ultrapassado o prazo decadencial, que é o dia da diplomação. Bom, dilação probatória vai ser realizada nos 5 dias seguintes, não há oitiva das partes, já falamos sobre isso. As diligências de ofício a requerimento em 3 dias e as alegações finais, prazo comum de 2 dias. Com relação à decisão, nós temos aqui a procedência ou improcedência da causa. Na procedência, nós teremos como consequência a cassação do registro do diploma, a inelegibilidade pelo prazo de 8 anos e anulação dos votos dados. Nesse caso, os votos são realmente anulados, segundo o posicionamento atual do Tribunal Superior Eleitoral, não sendo contados sequer para fins, né, de legenda. Então, eles são, de fato, anulados. Quando se trata de investigação judicial eleitoral ajuizada em face de candidato eleito pelo pleito majoritário, necessariamente a eleição vai ser anulada de acordo com o artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral. Essa investigação judicial eleitoral, dessa decisão, caberá recurso no prazo de 3 dias. Só que nós temos representações eleitorais cujo rito, em parte, porque há algumas peculiaridades, é o rito da investigação judicial eleitoral. Essas representações estão nos artigos 30A, 41A e 73, parágrafos 12 e 13, todos da Lei das Eleições, tá? Eu digo em parte porque algumas peculiaridades devem aqui ser trazidas. Por exemplo, no período eleitoral, as causas são julgadas, quando de competência originária de tribunal, por juízes auxiliares. Esses juízes auxiliares são nomeados normalmente dentre os juízes substitutos dos tribunais eleitorais. Então, você tem os juízes auxiliares que vão fazer o julgamento. E isso vai acontecer, inclusive, nessas representações cujo rito é do artigo 22 da Lei Complementar 64. Outra peculiaridade, aliás, outras 2 peculiaridades chamam a atenção agora em relação ao artigo 30A. Qual é a lógica do artigo 30A? Esse artigo 30A nos fala de ilícitos cometidos durante a arrecadação e gastos em campanha eleitoral. Mas não é qualquer ilícito, tem que ser algo grave para que a representação do 30A seja julgada procedente. Nesse sentido, nós temos uma ação cujo objeto é a probidade no pleito eleitoral, assim que entende o Tribunal Superior Eleitoral, e cuja causa de pedir são condutas graves e ilícitas durante os trabalhos de arrecadação e gastos em campanha eleitoral. É isso que se fala do artigo 30A, arrecadação e gastos em campanha eleitoral. Tá certo? Quais são as peculiaridades? Além do julgamento ser feito por juiz auxiliar, nós temos aqui o prazo decadencial, que nessa representação do artigo 30A é 15 dias após a diplomação. Então, perceba que o prazo decadencial é diferente. E segundo, a legitimidade ativa. Porque perceba o caput do artigo 30A nos traz o seguinte: qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos, indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei relativas à arrecadação e gastos de recursos. Veja só. Qualquer partido ou coligação. Ah, João, não tem o Ministério Público Eleitoral, mas não tem problema não ter o Ministério Público Eleitoral, porque o Ministério Público Eleitoral é legitimado ainda quando a lei não traga essa legitimidade expressamente. O problema é que aqui não se fala em candidato. Quer dizer, o candidato é parte legítima na investigação judicial eleitoral e nas outras representações, mas no que tange a essa representação do artigo 30A, o candidato não é parte legitimada. Tá certo? Pois bem, quais são as consequências da procedência dessa ação? Bom, nesse caso, nós teremos a cassação do diploma, tá? E a inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, além da anulação dos votos. É isso que se tem, tá certo? Agora, de resto, fora as peculiaridades que aqui eu trouxe, nós seguimos o rito da investigação judicial eleitoral.
A próxima representação é uma representação por captação ilícita de sufrágio. Essa captação ilícita de sufrágio encontra-se no artigo 41A da lei 9.504, a chamada Lei das Eleições. Tá certo? E quando nós falamos da captação ilícita de sufrágio, ela vai ser aplicada quando, né, ocorre o DOP do eleitor. Mas sobre esse DOP do eleitor, eu falo daqui a pouquinho. Pequena pausa, nos vemos em breve.